coisa que eu falo com bastante frequência aqui no canal são sobre os chamados crushes fictícios. Aqueles personagens dos filmes e das séries que a gente olha e fala, ele é muito perfeito, o que é muito bonito, esse tipo de personagem. E aí eu fui dar uma olhada, fui pesquisar aqui alguns que as pessoas que consideram assim como seus crushes fictícios, que eu assim concordei, e aí eu vim falar um pouco sobre eles com vocês. Então, bora lá que tem muito personagem pra gente comentar aqui. Hey meninas, hey meninos, tudo bem com vocês? Se você caiu neste vídeo aqui, ou no meu canal de paraquedas, muito prazer. Eu sou a Carol por Carol, e aqui no canal eu tô sempre falando de filmes, séries e o mundo do entretenimento no geral, como jogos, músicas e livros. Inclusive, gente, a coleção de livros tá crescendo cada vez mais. Bom, como eu já falei, o vídeo de hoje é sobre nada mais, nada menos do que os famosos personagens que são os nossos crushes fictícios. Nesse vídeo aqui eu vou trazer um compilado de alguns crushes mais famosinhos pra gente comentar sobre eles e vocês me dizerem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se eu não trouxer algum, porque eu sei que tem muitos, gente, e tem muitos, mas eu trouxe aqui mais os que eu conheço, porque daí eu tenho um pouco mais de propriedade pra comentar. Mas, se tiver algum que vocês querem muito que eu traga aqui nos próximos vídeos, porque sim, eu posso fazer parte 2, parte 3, etc., comenta aqui embaixo, que eu vou dar uma pesquisada. De repente eu vejo o filme ou a série que tá esse personagem e eu trago aqui. Também não esqueçam de deixar o like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, mas comentando personagens. Bom, então vamos começar com a nossa listinha desses personagens tão queridinhos. O primeiríssimo personagem da lista que eu trouxe aqui é o nosso queridíssimo Steve Harrington. Sim, gente, o Steve de Stranger Things. Se eu não me engano, eu comentei do Steve em alguns dos meus vídeos de Stranger Things. Mas caso vocês não saibam, o Steve é, assim, um dos meus personagens favoritos da série. E eu gosto muito dele porque a gente consegue ver a evolução dele da primeira temporada para as próximas. A gente vê a evolução dele, os personagens que ajudaram ele nesse caminho. E, tipo, gente, ele ficou muito querido. Ele se tornou, eu acho que, particularmente, assim, um dos personagens mais queridos da série. Ele começou a se enturmar ali com a criançada, ele foi ficando amigo deles, ele se tornou a babá do grupo. Pra mim, ele se encaixa ali na categoria de galã. E eu sei que muita gente também concorda que ele é um crushzinho fictício ali de Stranger Things. Então eu já quis abrir aqui a listinha com ele, porque, ai gente, eu acho ele muito perfeitinho. O que eu penso sobre o Steve? Eu acho que eu comecei a gostar do Steve de verdade, assim, que eu meio que parei de achar ele babaca mesmo, foi quando ele foi com o Dustin atrás do Democão, que o Dustin tinha meio que criado ali. Eles foram lá pro Ferro Velho com o Dustin, depois chegou a Max e o Lucas. Eu acho que foi ele que eu comecei a gostar mesmo do Steve, porque até aquela parte eu ainda achava... Eu tinha um pé atrás com ele, vamos dizer assim. Eu tinha um pé atrás com o Steve. Mas depois dessa parte que ele foi ajudar as crianças, foi ajudar os personagens do ciclo principal ali, eu comecei a gostar muito dele. E aí a gente tem o arco dele com o pessoal do shopping ali no Scoops Ahoy, com a Robin, com a Erika, com o Dustin ali no shopping. E eu realmente acho que ele evoluiu muito e muito bem nessas duas temporadas. A quarta temporada, eu gosto muito do Steve, mas eu acho que não é a minha favorita dele. Eu acho que a minha favorita dele é a terceira. A quarta, eu acho que fica em terceiro lugar. Eu acho que fica a terceira temporada, a segunda temporada e a quarta temporada pro Steve, assim, no top 3. Mas apesar de tudo isso, eu acho que ele foi um personagem que evoluiu muito bem. Ele conseguiu desenvolver uma boa relação com os personagens ali. E isso tudo fez ele se tornar pra mim um personagem, assim, maravilhoso de Stranger Things. Que fez ele se tornar, assim, pra mim, um daqueles galãs da série Steam. Apesar daqueles deslizes e os erros dele, eu acho que ele conseguiu evoluir e aprender com os erros dele. Acho que pra mim, então, ele é, assim, um crush. E eu quero saber se vocês também acham. Porque eu sei que muita gente também considera o Steve um crush. Mas eu quero saber de vocês, vocês também acham? Gente, o segundo personagem é Damon Salvatore, de The Vampire Diaries. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu não assisti todas as temporadas de The Vampire Diaries ainda. Eu sei que é uma série bem antiga. Eu sei que faz bastante tempo que lançou. Mas, nesse período que eu assisti das temporadas, eu acho que eu tô ali pela quarta temporada, por ali. A
Até ali, mais ou menos. Eu vi a evolução do Damon, assim como o Steve. Por isso que eu botei um depois do outro, porque eu acho que os dois, eles têm a questão da evolução. Eu gosto muito disso na história deles. E o Damon, ele tem aquela questão, né? De que na primeira temporada ele era meio... Ele era meio, não, ele era totalmente bad boy, assim. Ele era meio que... Ele tem essa questão de querer ficar com a namorada do irmão. Mas, gente, assim, conforme ele vai se apaixonando pela Helena, ele vai ficando muito fofo. Tipo assim, ele apaixonado é uma coisa... Tá, às vezes ele era meio tóxico. Ele tem as suas toxicidades. Mas eu acho que apesar dessas falhas dele, assim, a gente consegue ver o que a Helena, a diferença que a Helena fez na vida dele. E eu sei que ele não ficou perfeito, que ele continuou tendo seus erros, que ele mesmo falou pra Helena que eles eram ruins um pro outro, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu acho que o Damon é um bom galã. É um crush fictício ali, um bom crush. E que, apesar dos erros dele, ele continua tendo uma boa evolução. Ele tem aquele negócio de deboche, de sarcasmo, que eu adoro os personagens sarcásticos. E é bonito, então assim, acho que ele entra nessa categoria de galã. Bom, por trazer o Damon, eu trouxe o Stefan também. Stefan Salvatore. Eu acho que eu conheço mais gente time de Helena do que Selena, que é Stefan com Helena. Não sei, porque eu também conheço gente que é fã de Stefan e Helena. E eu confesso que, tipo, apesar de eu gostar muito da Helena com o Damon, a Helena era fofa com o Stefan também. Eles dois tinham uma coisa fofa. Pelo menos até a temporada que eu vi. Tudo bem que a gente vai conhecendo o Damon, é o que eu falei, a gente vai começando a gostar mais dele. Mas eu acho que o Stefan também se encaixa na categoria galã. Eu acho ele um personagem legal. Eu acho ele um personagem bom. Então, tipo assim, eu acho que de repente ele também entra nessa categoria de crush. Apesar de que sim, eu sei que muita gente prefere o Damon, eu sei disso. Mas eu também sei que tem muita gente que gosta do Stefan. Mas eu não consigo dizer que, tipo, eu não gosto nem um pouco do Stefan. Eu acho que ele era tem potencial pra ser crush. Eu acho que ele tem esse potencial. Assim, eu também gosto muito de Damon com a Helena. Mas eu não descarto o fato do Stefan ser um personagem bom. Então eu acho que sim, dá pra botar ele como crush, porque ele já foi muito fofo com a Helena várias vezes. Ele já priorizou a Helena um monte de vezes. Então, gente, assim, ele é fofo com a Helena. Ele é muito fofo. Então eu acho que pra mim, por essa coisa mais românticazinha dele, essa categoria mais clichêzinha. E aí eu quero saber, vocês são time Helena ou time de Helena? Eu sei que tem muita gente que gosta muito mais do Damon, assim. Eu sei que tem gente que não gosta muito do Stefan, eu sei que tem gente que não gosta muito do Damon. Então eu quero saber se vocês acham que os dois personagens se encaixam na categoria crush, na categoria galã, assim, da série. Vocês acham que o Stefan é um personagem crush por causa dessa coisa mais fofa dele com a Helena, essa coisa mais romântica? Vocês acham que o Damon se encaixa por causa dessa coisa de evolução, dele apaixonado pela Helena, dele sendo todo cadelinha por ela? Vocês acham que o Damon também se encaixa? Então, os irmãos Salvatore a gente pode deixar aqui? Galerinha, nosso terceiro personagem. Ninguém mais, ninguém menos do que Dean Winchester, de Supernatural. Nós temos os irmãos, né? O Sam e o Dean. Como eu falei, ele tem aquela coisa mais sarcástica. Ele é meio cafajeste, eu sei disso, gente. Eu sei que o Dean, ele tem essa coisa mais cafajeste mesmo, essa é a palavra. Mas eu acho que ele é um ótimo crush, um ótimo galã, assim. Que ele tem essa coisa mais sarcástica, eles têm essa coisa mais personagem engraçadinho. Ele é bonito, ele tem o seu charme. Ele tem um molho. Então eu acho que o Dean, ele é um personagem, assim, crush de Supernatural. E eu trouxe ele pra nossa listinha. Ai, gente, eu acho ele tão fofo na relação com o Sam. Eu acho ele engraçado, então isso ganha uns pontos já. Mas, assim, Supernatural também tem o mesmo negócio do Damon e do Stefan. Eu não terminei a série. Ai, mas também é antiga. Eu sei, gente, eu sei. Mas eu vejo muita até onde eu vi. E eu acho que é muito difícil de mudar essa opinião. Mas o Dean, ele tem o charme, gente. Ele tem. Gente, não vou mentir pra vocês. Tem uns personagens que eu tô deixando pro final, que são assim, pra mim, ó, supremos.
supremos na característica crush. Então, eu tô deixando eles pro final, mas eles... Meu Deus, eu não tenho como tirar eles da minha lista. Mas a gente já vai chegar neles. Gente, eu estou amando a nossa listinha de galãs. Eu estou amando fazer esse vídeo pra comentar com vocês os meus surtos desses personagens. Se você também tá gostando de assistir, deixa seu like. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Gente, o nosso próximo personagem é ninguém mais, ninguém menos do que Thomas de Maze Runner. Eu acho, na verdade eu tenho certeza, que Maze Runner é uma franquia, que é uma trilogia de filmes no caso, que assim, vocês deviam conhecer, que as pessoas têm que conhecer e falar mais sobre Maze Runner, porque essa franquia de filmes merece mais reconhecimento. Então assim, assistam Maze Runner, pelo amor de Deus. Talvez algumas pessoas não compreendam tudo que eu vou falar do Thomas, por quê? Porque eu vi os filmes de Maze Runner, Correram Prova de Fuga e eu li os livros de Maze Runner. Então, assim, um pouco influenciada pelos livros, mas, gente, em ambos, tanto nos livros quanto nos filmes, o Thomas é perfeito. Ele, assim, meu Deus, gente, ele é tudo, gente. O Thomas é tudo. Nos livros, a gente tem Thomas e Brenda, gente. Sim, nos filmes não temos, mas nos livros nós temos Thomas e Brenda. É um negócio tão elite, assim, tão supremo. Porque o Thomas, ele é muito caidinho pela Brenda. E ele caidinho pela Brenda, assim, deixa ele tão fofo. Gente, ele faz tudo pela Brenda. Além de que ele faz tudo pelos amigos dele, ele faz tudo pelo Newt, ele faz tudo pelo Minho. E assim, a gente vê no filme, a gente lê nos livros, que o Thomas, ele é um personagem assim, que ele batalha, ele vai atrás do que ele quer. E ele faz de tudo pelos amigos dele. Ele faz de tudo pela, sei lá, crush. Ele mesmo sabendo de tudo, ele vai até o fim com os amigos dele. Ele vai até o fim pelo que ele acha certo. Ele luta até o final pelo que acha certo. É o Thomas, gente. Tanto nos livros quanto nos filmes. Apesar de que nos livros a gente tem um pouco mais da personalidade do Thomas. A gente vê um pouco mais dessa luta dele por tudo. Gente, agora, nada mais, nada menos que categoria Julian the Phantoms. Caso vocês não saibam, Julian the Phantoms é uma, assim, das minhas séries favoritíssimas. Tem 500 vídeos aqui no canal falando de Julian the Phantoms. Se você não viu, vou deixar aqui em cima nos cards pra você ver e surtar comigo, porque eu sempre arrumo um assunto pra gente falar de Julian the Phantoms. Então, provavelmente vai ter muitos vídeos de Julian the Phantoms ainda, apesar da gente estar sem a nossa querida série. Pronto, agora sim, coloquei meu traje de Julian the Phantoms para comentarmos esta categoria. Assim, primeiro de tudo, acima de tudo, Luke Patterson. Luke, caso vocês não conheçam, o nosso guitarrista e vocalista da banda Julian the Phantoms. Gente, eu preciso falar alguma coisa. O Luke... Acho que eu não preciso falar nada. Gente, ele com a Julie é um maravilhoso. Ele é apaixonado. Gente, personagens apaixonados são tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele é apaixonadíssimo pela Julie. Ele é um amor de pessoa. Ele tá ali, ele ajuda os amigos dele. Ele tem personalidade, ele é carismático. Ele é guitarrista. Ele tem uma banda, gente. A música dele com a Julie, Perfect Harmony. Ah, mas ele não sabia da música. Mas ele aparece na música. Isso que importa. É o Luke. Ele é um fantasma. Ele é lindo. E como a Julie mesma disse, ele é feito de ar, mas é um ar fofo. É um ar fofo. Gente, assim, o Luke, pra mim, ele é supremo. Ele é, assim, elitíssimo dos galãs. Porque ele é bonito, ele tem uma guitarra, ele toca violão, ele compõe, ele é fofo com a Julie, ele é apaixonado pela Julie, ele é cadelinha pela Julie. Ele é super parceiro dos amigos dele, ele tá sempre com os amigos dele, ele ajuda os amigos dele em tudo. Ele mesmo falou, gente, não faz sentido fazer música se não for pra fazer com você. Ele fala sem arrependimento. Ai, se você não assistiu Julian the Phantoms, não sei o que estás fazendo. Assista para não perder o Luke sendo o Luke, sendo o maioral. Bom, retornando ao nosso vídeo normalmente, sim. Agora que fechamos a categoria Julian the Phantoms, gente, eu me segurei o vídeo inteiro para isso.
Eu tava quase surtando, tava quase dando um negócio pra chegar aqui. Chegamos em que eu esperei o vídeo inteiro ter um treco pra esperar pra contar pra vocês. Ninguém mais, ninguém menos que Styles Stilinski, gente. Realmente, eu não sei se você sabe. Provavelmente você caiu de paraquedas nesse dia aqui, você não sabe. Mas, eu acho que eu já falei solto em alguns vídeos. Eu já falei em vídeos de Teen Wolf. Eu acho que de todos os crush que eu falei nessa lista, de todos os galãs que eu falei nessa lista, de todos os filmes das séries, o Styles é o meu preferido. Assim, é o que eu mais amo. Se você não assistiu Teen Wolf, você precisa assistir pra entender o meu surto. E eu sei que não é um surto só meu. Ele é sarcástico, e ele é muito sarcástico. Só que é sarcástico num jeito daquele engraçadinho, gente. Todos os comentários de sarcasmo, quer dizer, quase todos os comentários de sarcasmo do Styles. A gente acha fofo. A maioria, tem um ou outro que ele dá uma deslizada ali, passa do limite. Mas a maioria é assim, a gente fala, meu Deus, como é que alguém consegue ser tão maravilhoso? E assim, gente, eu falei pra vocês, não tem nada que pegue mais assim pra falar que alguém é um galã do que ele ser completamente apaixonado. E o Styles é completamente apaixonado. Ele foi completamente apaixonado pela Lydia. Ele foi completamente apaixonado pela Maria. Porque, gente, na minha cabeça, gente, o Styles e Maria são tudo também, tá? Então eu sei que tem muita gente que fala, Não, mas o Styles gostou da Lydia, eles são só... não, pra mim ele gostou das duas. Gostou muito da Lydia, gostou muito da Maria. E pra mim ele foi apaixonado completamente nas duas. Porque a maneira como ele olhava pras duas, gente, o Styles apaixonadinho é uma coisa de surtar. De surtar. E aí a gente tem o negócio da intuição do Styles, que sempre que ele acha, ele tá certo. Aí temos o Styles da terceira temporada. Nem precisamos comentar sobre, né, gente? Nem precisamos comentar sobre. Lindo, maravilhoso. Gente, assim, eu não sei como dizer. Eu não sei como descrever o Styles, porque ele pra mim tá no topo da lista de galãs. Ele é tudo. Ele como detetive, como na vibe investigativa, de polícia ali, maravilhoso. Ele com o sarcasmo dele é maravilhoso. Ele dando tudo pelo Scott. Tudo pela Alcateia. Ele dá tudo pelos amigos. Maravilhoso. A amizade dele com o Scott, perfeita demais. Eles são, tipo, muito irmãos, gente, muito irmãos. Ele com o Liam, né, maravilhosos. Parecia que o Styles tinha adotado o Liam. De tão fofo que é. Ah, mas Carol, você pegou o Thomas e pegou o Styles, são o mesmo ator. Os dois são maravilhosos. Preciso saber se vocês concordam comigo. Ah, eu sei que ele cometeu erro, gente. Eu sei que tem algumas frases, Styles, que ele dá uma escorregada. Ele fala umas coisas meio... Eu sei, eu compreendo isso. Eu sei que às vezes ele erra, ele fala umas coisas que eu não devia falar. Mas assim, eu ainda acho ele um personagem incrível, um personagem maravilhoso em todas as temporadas. Ele foi amadurecendo ao longo das temporadas, principalmente com os traumas. Todo mundo em Teen Wolf sofreu cada coisa, um bocado, gente, pelo amor de Deus. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu fico aqui conversando com vocês, que eu acho que eu não fiz muitos vídeos desse tipo. Geralmente eu tô contando alguma novidade, falando de algum filme, de uma série. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, que eu faço uma lista de personagens, que eu comento sobre os personagens. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixa muito like, que eu vou entender que você gostou e que você quer mais desse estilo. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre esses galãs, esses personagens, esses crushes fictícios, pra eu ver se eu faço uma parte 2 e uma parte 3. Porque, gente, eu sei que tem muitos personagens que as pessoas consideram crushes. Eu posso vir aqui falar deles também. Tem o Gilbert, de Annie with Me, tem o Newt, tem o Minho. E eu posso fazer, pensei agora, um específico de literários. Porque o nome crush fictício eu peguei de crushes literários. Porque temos muitos crushes literários, como vocês sabem, eu adoro ler. Tá sempre no cenário dos meus vídeos. Mas eu posso fazer um específico de crushes literários. Porque tem muitos, gente. Tem muitos. Confia em mim, tem muitos. Então se vocês quiserem, deixe seu like e escreve aqui embaixo quais próximos vocês querem que eu traga. Quais próximos crushes. Quais próximos vídeos, se você tem alguma ideia. Se vocês querem que eu traga esses crushes literários. Então comentem tudo aqui e deixem muito like. Também não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos nesse estilo que eu vou fazer. Os
próximos vídeos comentando os filmes, séries, que é uma coisa que eu faço bastante aqui no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Também compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também surta pelos personagens, pra gente comentar juntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu me diverti muito fazendo e espero fazer mais. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!